amiguinhos do vlog do Zek, hoje com a Canon EF 135mm f2L USM, que é mais uma Prime luminosa que a gente vai ver aqui no vlog do Zek. Essa daqui, que é da série L Luxury da Canon, e também a primeira telefoto Prime que a gente vê. A gente já não tá mais aqui na normalidade, nem no Standard, nem no Wide Angle, lógico. Os 135mm aí, que eles já são ideais para headshots, né? Você vai fazer um corte aqui do ombro para cima, e seria o ideal também para você trabalhar na rua. Muito legal para candidates, quando você está trabalhando com street shooting, você está de longe do seu sujeito. Essa lente aqui consegue enquadrar muito bem as coisas que estão longe. E também eu li sobre esportes de quadra, esportes indoor com essa luminosidade de f2. Você consegue congelar o seu sujeito se você estiver num ambiente fechado. Então vamos começar aqui abrindo a nossa caixa, né? Ela é a última Prime antes dos 2.8, tirando a 200mm f2, que é um trambolho muito mais caro. Essa daqui é mais prática de usar. Vamos pegar aqui da caixa essa daqui que veio lá da Calumet Photographic de Chicago, que veio também da mesma viagem da última lente que a gente viu, a Nikon AFS Nikkor 85 1.8G. Então se vocês verem alguma semelhança entre as fotos, também é por causa desse motivo. Bom, é uma série L, te dá o HUD, aliás, o HUD e o pouch. Essa daqui que é uma série Luxury, né, o L, que a gente tem grande destaque aí, principalmente para construção, e algumas fórmulas óticas otimizadas também são as lentes mais luminosas que a Canon fabrica. Todos estão na série L Luxury. E aqui a gente tem a 135 f2L USM, que a primeira coisa que você nota é que ela é uma lente com um design um pouco retrô. Essa daqui é uma lente com lançamento lá de 1996, então são aí quase 17 anos, deixa eu ver se a conta tá certa. Que a última vez vocês perguntaram que tinha um corte no vlog, é porque eu falei errado a data. Sim, são 17 anos de design e um estilo aqui um pouco retrô, né? Você vê que ela tem parafusos do lado de fora, esse próprio focus ring, que ele não é só a parte de borracha, né? Ele tem a parte aqui também de metal, eu não sei se é de metal ou de plástico, que faz parte aqui dessa incorporação. Não tem o header sealing, né? Não tem aquela proteção aqui atrás. É um design aí um pouco das antigas da Canon. E também uma lente extremamente robusta em 750 gramas. Ela parece ser um pouco mais leve do que esse número indica, e eu acho ela muito bem equilibrada nos corpos 5D, 7D, mesmo os próprios 1D, ela fica bem balançada. Essa daqui é o design da lente. Aqui na frente ela aceita filtros muito bacanas de 72mm, que são os mesmos da 85mm f1.2 que a gente está gravando o vlog, os mesmos da 50mm f1.2. Então se você tem aí polarizadores, filtros UV, filtros de densidade neutra, todos vão funcionar em todas essas lentes. É um dos motivos de eu ter adicionado essa daqui no kit. E ela também aqui é uma das poucas primes que a gente tem pretas da Canon que aceitam os extensores. Os teleconversores 1.4 e 2, elas funcionam aqui. O 2 aí notavelmente transforma isso aqui em uma 270mm f4, que a gente não tem nenhuma prime. Essa lente aqui funciona. Também uma lente de operação extremamente simples. Você tem aqui dois botõezinhos, o que desliga e liga o foco automático, um sistema USM absolutamente silencioso e extremamente rápido, né? Um destaque que a gente tem uma lente aqui bem antiga que prova por que a Canon se popularizou, principalmente em fotografia e jornalismo de esporte, né? O foco USM daqui é muito instantâneo, mesmo na 5D Mark II, que ela não é conhecida por ter um foco rápido. Você clica e ela simplesmente trava o foco, é muito impressionante. E um outro botãozinho aqui que consegue facilitar ainda mais isso, que você tem um limitador do foco mínimo de 0.9 metros até o infinito, ou de 1.6 até o infinito, que ela vai fazer um caminho aqui muito menor e muito mais rápido para você focar objetos que estão de longe. E esse aqui é o design da lente, né? Ela é até interessante de ver, né? Ela parece uma bolona aqui de vidro, como a 85mm 1.2 que eu gravo os vlogs. Vamos montar aqui num corpo a 60D junto com o HUD para vocês terem noção do tamanho. Aí no crop, que eu acho que ela já fica uma lente extremamente apertada e um telefotozão mesmo. Eu usaria muito mais isso aqui no full frame, principalmente pela qualidade de imagem que a gente tem nas bordas, que a gente vai ver daqui a pouco. Para que aqui é o HUD das antigas, só girar aqui, montou, olha só como ela fica nada discreta, fica bem interessante aqui. Você que gosta de pegar equipamentos e achar que você é um profissional, essa daqui é a lente para você. Vamos falar de qualidade de imagem para quem é a EF 135mm f2L USM. É o vlog do Zé, que adoro todos vocês, e vamos lá. Bom, fala de
qualidade de imagem aqui da Canon EF 135mm f2L USM, que é uma prime luminosa aí, com todas as características que você pode esperar dessa linha de equipamento da Canon, que vou colocar mais uma vez, se é assim porque a gente não fala disso aqui no vlog do Zek, qualidade de imagem absolutamente impecável numa prime luminosa, com f2 da série L com sistema aí USM. Começando mesmo em abertura f2, que, vamos ser bem sinceros, ela já não é lá das mais luminosas se você considerar todas as outras séries que a gente tem com um umzinho na frente, f1.2, 1.4 ou mesmo f1.8. O f2 aí, você já está nessas lentes que tem abertura maior, o f2 você já está em qualidade de imagem praticamente espetacular. E é o que a gente tem nessa Prime em abertura máxima. Os f2 não são tão difíceis de fabricar, então você já tem qualidade de imagem mesmo em abertura máxima, e é aí o ideal para quem precisa de uma Prime só com esse tipo de abertura, não precisa ter o F1, o F2 para baixo. Os F2 aí já tem qualidade de imagem impecável mesmo wide open. É um tipo de resolução que a gente nunca tinha visto aqui no vlog do Zek, porque a maioria das lentes, quando você está trabalhando com ela totalmente aberta, você tem que fechar um pouquinho até atingir a resolução máxima. E não é o que acontece aqui. Aqui você sabe que mesmo fotografando em f2, a abertura máxima, você não vai ter muita diferença de qualidade de imagem, notavelmente resolução, se você fechar para f2.8 ou f4. Quem quer trabalhar com abertura máxima e tem que depender de qualidade de imagem no quadro inteirinho, essa lente aqui é para vocês. Resolução aí que é uma questão impecável, mesmo nas bordas. Eu nunca tinha visto uma lente tão neutra, né, em relação ao quadro inteiro. Não tem diferença muito das bordas para o centro, que é um pouquinho de diferença de nitidez, que a nitidez, como a nitidez ela incorpora aí contraste e reprodução de cor, o contraste em abertura máxima é um pouquinho menor do que as outras aberturas, por causa aí de uma questão de um design antigo e coatings também antigos. Mas também não influencia muito aí se você estiver trabalhando com abertura máxima, porque você vai ver uma personalidade nessa lente, especialmente por causa do vignetting, devido a esse tipo de característica de imagem. Você consegue isolar o seu sujeito nessa distância com essa abertura, mais o vignetting, né, que é aquela perda de luminosidade nas bordas, que são fotos extremamente simpáticas, muito agradáveis, que dão personalidade às imagens. Também aí a gente vê um pouquinho de chromatic aberration lateral, mas assim, é muito pouco lateral, é praticamente inexistente, que não é a mesma coisa do chromatic aberration axial. O chromatic aberration axial a gente vê um pouquinho assim em abertura máxima, e dependendo de algumas fotos, é a primeira vez que eu coloquei ela realmente num teste muito bizarro, que você tem aí embaixo de uma ponte uma série de sombras que ficam de fato verdes atrás do ponto focal e roxas na frente do ponto focal. Mas fundamentalmente eu não vi isso em nenhuma outra foto com grande destaque, apesar aí da gente ver uma prova que ele existe. Fotos com resolução absurda numa lente totalmente aberta. É isso que serve a 135 f2L USM, que leva a gente para a pergunta: para quem é esse equipamento, que também é uma das lentes mais baratas que a gente tem na série L em apenas $1.000. Bom, quem trabalha além dos 85mm, que os 85mm para mim são o limite do retrato, né? Você, depois disso, você já começa a enquadrar muito a cabeça e tem uma compressão de perspectiva que começa a aparentar aí um look de DSLR. Essa lente é para vocês. Trabalhos de estúdio que você tem certeza que precisa de qualidade de imagem, eles vão para impressão, também não tem erro. Essa lente aqui Prime 135 supera um pouquinho as zooms novas e muito as zooms mais antigas, notavelmente a 70-200 em qualquer uma das suas aberturas. Fotografia de rua, que são todas as fotos que eu estou mostrando para vocês, também funciona, né? Ela é um pouco apertada para sujeitos que estão perto, mas mesmo trabalhando aí com o cenário da cidade ou o pessoal que está de longe em candies, ela funciona muito bem. E a sugestão aí que eu li do fabricante, que são para esportes indoor, né, a distância superior a 85mm e o autofoco de ponta, coisa que 85mm f1.2 não tem um autofoco preciso nem rápido para esportes indoor, a 135 com sistema USM tem, e uma das melhores lentes em questão de resolução por apenas $1.000. E gente, esse aqui é o vlog do Zek com a Canon EF135 f2L USM, que é uma lente que eu ainda estou me apaixonando, porque eu nunca tinha visto esse tipo de resolução no quadro inteiro. Eu ainda não tive nenhum trabalho que exija isso, então eu demorei para ver realmente o valor dessa lente, ainda mais comparando com as zooms que eu via qualidade de imagem semelhante. Essa daqui, obviamente, uma Prime é muito superior, e eu recomendo para todos vocês aí que precisam de resolução impecável e num pacote não tão caro, né? $1.000 uma Prime luminosa com esse tipo de qualidade de imagem
eu pelo menos não vi ainda no lineup da Canon. Vamos aos beijos do pessoal que tá lá no YouTube, do vídeo lá da Nikon, que foi o MN Martins, o Eury Fernandes, o Pedro Dantas 10, a Anne Franciele Poppin, o Marcelo Fernandes, Geraldo Júnior, o Pedro ITQ, o Wesley Rogério e o Lucas Santos de Azevedo, e na foto da M3 que eu postei lá no Facebook, o Kaique Longo, o Paulo Eleutério e o Eduardo Trindade, todos me pediram um abraço. Esse é o vlog do Zé, deixa eu ver o tempo ainda. Nós temos no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Vimeo, no Flickr, no Tumblr e no Instagram. Vocês podem seguir todos os canais, adoro a audiência de vocês. Eu adorei essa lente, recomendo pra todo mundo que precisa de resolução máxima. E é o vlog do Zé. Até a próxima, um grande beijo pra vocês e o Moa de sempre, vamos lá.